Estamos assistindo a quebra do Chipre e o calote que ele está dando no mundo inteiro, né? Ele está sendo amparado pela Alemanha. A Alemanha está autorizando o calote que o Chipre está dando. Mas vamos analisar que outro país tem condições de acompanhar o Chipre, corre o risco de quebrar. Vamos dar uma analisada. Bom, então isso aqui é a imagem da quebradeira lá no Chipre. Então o pessoal lá não achou o trem bonito, tá? O maior quebra-pau. O Lincoln me mandou esse estudo aqui de meados de 2011, excelente, tá? Analisando a situação no Chipre e em outros países, mas principalmente adiantando que o Chipre ia ter problemas seríssimos. Muito bom o estudo, um dos melhores que eu já vi. Bom, nesse estudo então ele traz o total de ativos em porcentagem do PIB de cada país. Qual que é a tese? A tese é que o país tem que salvar os seus bancos da quebradeira. E se ele não tiver bastante dinheiro, ele não consegue salvar. Então, quanto maior os ativos em percentagem do PIB, pior fica a situação. A gente repara aqui que a Grécia já quebrou, tá? Então o trem da Grécia já não tem mais perigo de quebrar, porque já quebrou. Mas ele fala que o Chipre, então, tinha grandes chances de quebrar, tá? Mais que os outros, por causa de algumas peculiaridades que ele analisa lá no artigo, tá? Mas a gente repara também que a Irlanda, Luxemburgo, Malta, País Baixo e Inglaterra também estão ruins das pernas. Aqui, no meu entender, só a Grécia que já quebrou, porque quando já quebrou não tem jeito, é como um lugar que já pegou fogo, tá? Não tem como pegar fogo de novo. Mas esses países aqui estão todos meio de pendurados. É interessante a gente analisar ele. Salta aos olhos aqui Luxemburgo, tá? A outra coisa que ele analisa é que apesar da situação estar ruim, tá, nos últimos anos veio deteriorando, ou seja, a quantidade de ativos em porcentagem do PIB veio aumentando. Então era em média aqui 400%, dobrou para 800%. Então foi de 2001 até 2009, tá, que essa crise no Chipre foi gerada e nos outros países também, tá? Aqui a Grécia a gente repara que tá menos um pouco, né? Mas alguns países aumentou bastante. Outro tem interessante, ele mede, porque quando tem um banco muito grande no país, fica difícil, se ele quebra, dar aquele tal do risco sistêmico. Então o ideal é que tenha vários bancos pequenininhos, porque se um quebrar, ele não derruba tanto os outros, tá? Então a gente vê que ele citou dois grandes bancos aqui do Chipre, tá? Um dos dois aqui quebrou, me parece, eu não sei qual, acho que é esse Marfim, não sei qual dos dois, tá? Mas um dos dois já quebrou, vai dar grandes prejuízos para os correntistas, o outro está melhor das pernas no cadinho. Aqui a gente vê dois, esse aqui da Grécia, tá? O que já quebrou, não tem perigo mais, a Alemanha também está bem. E aqui a gente vê um banco, Netherlands, País Baixo, né? E aqui da Suíça. Interessante essas contas que o cara faz, tá? Eu trouxe aqui também o SDEV Clock, esse aqui traz as dívidas, a dívida pública e a dívida externa dos países em percentagem do PIB. Então a gente repara, a Argentina está bem, a Austrália tem um pouquinho de dívida externa, tá? O Brasil, dívida pública e dívida externa principalmente muito baixa, Canadá mais ou menos, a China, ó, dívida nenhuma. Então país que não tem dívida nenhuma não tem como quebrar. A Inglaterra, ó, já inspira muito cuidado, principalmente na dívida externa de quase 500% do PIB. A França, 300% do PIB de dívida externa. A Alemanha um pouco abaixo, tá? A Grécia, 239% de dívida externa. A Índia não tem dívida externa. Os países da zona do euro, parece que eles podem ter um pouco mais de dívida externa em percentagem do PIB que os países fora da zona do euro, porque um país ajuda o outro. Mas olha aqui a Irlanda, isso aqui que me salta aos olhos, 1.239% de dívida externa com relação ao PIB. Então, eu sinceramente não estudei a Irlanda direito, mas tem alguma coisa esquisita lá por uma dívida externa tão alta com relação ao PIB. Itália, 170. Japão, ó, tem dívida pública, mas não tem dívida externa. O México está bem. Portugal, uma dívida externa alta. A Rússia não tem dívida pública, uma dívida externa muito pequena. A Arábia Saudita não tem dívida. Coreia não tem dívida praticamente. A Espanha é uma dívida externa um pouco grande. Os Estados Unidos, percentualmente, a dívida não é grande, mas como eles têm um PIB muito grande, tá? Todas as duas dívidas que são grandes estão crescendo. Então, essa aqui é uma análise, um panorama geral dos grandes países, tá? Aqui o PIB dos países da zona do euro, então eu peguei aqui só a zona do euro, porque o Chipre é da zona do euro e eu estou inclinado a acreditar que países da zona do euro vão ter crises um pouco mais fortes
e a Alemanha está mandando eles dar aquele calote frontal. A Grécia já deu, a Islândia, apesar de não ser da zona do euro, deu calote frontal também, tá? Os países como os Estados Unidos e Reino Unido, eu acredito que vão ter crise, mas ali já seria um calote por deslastreamento, com o governo ajudando os seus bancos para não dar uma merda maior. Mas aqui eu então peguei o PIB da zona do euro para a gente ter uma ideia do tamanho de cada um. Tá? A gente vê que existe a Alemanha, tá? O maior, e Malta o menor. Então o Chipre era o terceiro menor, ainda tem país menor do que o Chipre ainda. E parece que Malta tem uma dívida externa alta. Mas vamos tocar para frente. Ó. Aqui o PIB está em azul e a dívida externa em vermelho. O que significa? Que todos os países da zona do euro praticamente têm uma dívida externa maior do que o PIB. Se vocês terem uma ideia, o Brasil tem uns 300 bilhões de dívida externa e um PIB de 2,5 trilhões. Então o ideal seria a dívida externa ser bem menor do que o PIB. Mas os países como a Alemanha, acredito que está bem, tá? A França, para mim, está meio ruim das pernas. A Itália é interessante aqui que a dívida externa não é muito alta. A Espanha, a dívida alta um pouquinho maior, né, com relação ao PIB. Os Países Baixos já bem maior, então inspirando muito cuidado. Eu não sei o que está acontecendo lá, mas provavelmente é centro bancário, né? A Bélgica também é uma dívida externa alta. A Áustria parece que é austera. A Finlândia parece que está bem. A Grécia já quebrou, né? Portugal tá meio ruim das pernas. Agora aqui é a Irlanda, gente. Olha como que salta aos olhos. Irlanda, Eslováquia e Luxemburgo. Esses dois aqui que me parece que são os dois que estão mais pendurados para acontecer uma merda. E os outros pequenininhos. Então voltando aqui, tá Luxemburgo. Ó. Tanto aqui, tá? Aqui Irlanda. Deixa eu ver se a Irlanda tá aqui. A Irlanda tá aqui, ó. Então, mas Luxemburgo parece estar bem pior do que a Irlanda. E o Reino Unido, que não aparece naquilo ali por não fazer parte da zona do euro. Malta também está ruim, ó. Países Baixos, tá? Mas o Reino Unido não está na zona do euro, mas eu também acho que ali vai ter grandes problemas no sistema financeiro. Falou, moçada?